no versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Que fala assim: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite, o nosso tema da nossa pregação é o corpo purificado. E nós temos como palavra, o homem que ali estava doente, uma doença que para muitos era terrível, chamada a lepra, ou hoje em dia a hanseníase, doença que toma todo o corpo, doença que faz as pessoas se afastar dos seus entes queridos. E naquela época era a mesma coisa. Eles eram jogados em cavernas, eles eram jogados em buracos. Hoje em dia nós vemos pessoas em casas de habitação para pessoas que têm essa doença. Os familiares às vezes não vão visitar. Os familiares às vezes deixam aquela pessoa de lado achando que esta doença não tem cura. Mas se você corre atrás, se você é uma pessoa que busca a cura, o tratamento do homem, ela tem solução. Mas quando nós estamos falando da lepra espiritual, da lepra que entranha no seu corpo e ela não quer sair mais. E aí o homem, como aquele homem que estava doente, qual foi o ato que ele fez? Ele perdeu o medo das pessoas saírem correndo, das pessoas baterem nele. Ele simplesmente, como diz aqui na palavra, ele aproximou-se de Jesus. Ele chegou para perto de Jesus, mesmo ele estando doente, mesmo ele estando fraco, mesmo ele estando cansado de sofrer por aquela doença, ser rejeitado. Ele tomou coragem e se aproximou de Jesus. Quem sabe você esteja com esta doença, a lepra espiritual na sua vida. E você, por causa dessa doença, entre aspas, a sua falta de fé, a sua falta de confiança, às vezes você murmura, às vezes você fala que a sua vida não tem nada, você não consegue nada. Essa é uma lepra que está entranhada no seu corpo. Essa é uma lepra que não tem cura nem para o médico. Mas o médico dos médicos, ele tem esta cura para você. Para você chegar até perto dele e pedir, como aquele homem falou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Ele fez uma pergunta para Deus: Senhor, se tu quiseres, tu pode purificar-me. E ele contou os seus problemas para Deus. Quantas vezes você tem um problema e você não tem quem contar, você não tem quem falar? Fale com Deus, conte os seus problemas para Deus.
Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai abençoar a sua vida. E você pode ter esta cura que você tanto almeja. Uma outra coisa que aquele homem fez, ele prostrou-se, dobrou o teu joelho perante o Senhor. Quantas vezes o homem, ele tem vergonha de dobrar o seu joelho na presença do Senhor? Reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Aquele homem reconheceu que Jesus era o Senhor da sua vida. E você possa pedir para que Deus ele venha solucionar os seus problemas. Peça para que Deus purifique a sua vida. Tire essa lepra. Às vezes as pessoas, mas eu não vou mais à igreja porque eu não alcancei a bênção. Eu não vou mais na igreja porque aquele pastor falou algo que me magoou. Irmão, será que quando Jesus Cristo voltar, você também vai falar, eu não vou contigo, Senhor, porque você não falou comigo? O Senhor não me abençoou? Eu não vou para o céu porque o Senhor não me deu aquela bênção? Nós estamos na casa de Deus, não é para ganhar bênção, não é para ganhar vitória, é para adorar o Senhor, é para exaltar o Senhor. As bênçãos são demais coisas. Deus ele dá conforme a nossa medida, a nossa fé. Às vezes o homem vai chegar na casa do Senhor que vai ganhar a bênção, e Deus lá do céu diz que não. Mas se você souber pedir, como aquele homem pediu ao Senhor, ele pediu a Jesus: Senhor, se tu quiser, pode me purificar. E qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Jesus estendeu a mão e tocou no corpo daquele homem, ou tocou na sua cabeça. Aqui não vem especificando na palavra do Senhor. Ele fala: quero, fica limpo. Fica limpo. Quantas vezes nós achamos que nós estamos pecando perante o Senhor, mas o Senhor já te limpou de todas as chagas. O Senhor já te sarou de todas as doenças. Mas o homem quer continuar choramingando, catando migalhas, achando que nunca vai alcançar a bênção. Pois eu falo que o Senhor te abençoa. Pois eu falo que o Senhor abençoa a sua vida, como Ele abençoa a minha. Como Ele abençoa a vida do bispo, a vida da pastora, a vida do nosso irmão Anderson, a vida de várias pessoas que não estão aqui, que às vezes nós oramos e as pessoas são curadas. Às vezes muitos voltam para agradecer a Deus, mas é o mínimo que se importa. Nós temos que reconhecer esse Jesus como o Senhor da nossa vida. E Ele sabe o que você quer. Deus já conhece o nosso pensar. Ele conhece o nosso falar, o nosso andar. Mas você tem que falar com Ele. Ele fica do céu te olhando: meu servo precisa disso, mas ele tem que me pedir. Ele tem que vir conversar comigo. O homem tem que se rebaixar perante o Senhor. Não adianta dizer eu me rebaixar ao homem, eu me humilhar ao homem. Não, o homem tem que se humilhar, o pecador tem que se humilhar perante o Senhor para poder alcançar a bênção. Se não for assim, você não alcança. Reconhecer que Ele é o Cristo. Você já reconheceu que Jesus é o Cristo da sua vida? Se você não reconheceu, então reconheça hoje. Reconheça amanhã ou futuramente, porque você vai alcançar a bênção. E a salvação logo vem em seguida, como naquele homem que Jesus tocou no corpo dele, ou na sua cabeça, e ele imediatamente ficou limpo. Ele ali creu. E Jesus Cristo falou para ele: olha,
não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta, né? Faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas Jesus Cristo já sabia que aquele homem, ele foi curado daquela doença, foi curado daquela doença que todo mundo repudiava. E o que ele fez? Nós sabemos que várias pessoas que foram curadas por Jesus, eles viraram o quê? Anunciadores do seu evangelho, anunciadores que foi curado. Olha, eu fui curado por um homem chamado de Nazaré, chamado Jesus. Eu fui curado pelo Rabone, ou pelo Rabi. Ele me abençoou, ele me transformou. Então você também, quando você seja abençoado, você tem que anunciar a glória de Deus na sua vida. Deus, ele faz maravilha no meio do povo, mas o povo tem vergonha de anunciar a sua glória. O povo tem vergonha de anunciar o que Deus faz no seu coração. E nós sabemos que Deus, quando você se envergonha da palavra de Deus, Ele se envergonha de você. Eu falei aqui na outra semana que eu estava com problema das cordas vocais. Né? Deus foi tão bom, que as minhas cordas vocais foram restauradas. Porque Deus, né, ele, durante 3 anos, como a doutora disse, eu era para ficar mudo, porque minhas cordas vocais estavam desgastadas. Mas conforme, né, o parecer de Deus, ele não deixou. Mas eu fiquei sem fazer o quê? Procurar um médico, e ali o médico passar o quê? Exercício para a minha voz. E quando foi na semana passada, eu tornei lá no médico, o médico olhou minha garganta, falou que minhas cordas vocais estavam ótimas. A cartilagem estava encostando uma na outra. Isso é para o quê? Isso é para a honra e glória do Senhor. O inimigo às vezes ele faz de tudo para te atrapalhar, mas ele não consegue, porque nós sabemos que nós temos um Deus que nos ouve. E quando nós nos prostramos diante dele e pedimos: Senhor, eu quero que o Senhor me purifica. Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha saúde. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha família. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a minha casa, o meu emprego, o inimigo que está me perseguindo. Certamente Deus vai te ouvir. Deus, ele não deixa de te ouvir. O outro, ele não te ouve. Ele se finge de surdo. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós ouvimos, o Deus que nós cremos, ainda não vimos, mas cremos pela sua palavra, e confiamos e acreditamos, esse Deus tem o poder para te ouvir os seus problemas. Como eu costumo dizer aqui, se você não tem ninguém para conversar, converse com Deus. Se você não tem ninguém para chorar, chore no ombro de Deus. Não é vergonha um homem e a mulher chorar, está dentro de casa sozinho, está falando com Deus, derramando as suas lágrimas. Tem um livro que fala: uma lágrima para Deus é uma frase. Uma lágrima para Deus é uma frase, é uma lágrima de vitória. Quando você fala com o Senhor, abre o seu coração para Deus, Deus, ele vai te responder. Pensa você que, não, eu vou ficar maluco, falando sozinho, conversando sozinho. Não, você vai estar conversando com Deus. Você vai estar falando com o Senhor. E tenha certeza que esse Deus, ele tem o poder para te abençoar. Esse Deus tem o poder para te levantar, para curar, te libertar de todas as chagas. E por isso que nesta noite, como aquele homem, ele foi purificado da lepra dele, e você pode ser purificado de todas as suas doenças, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos ficar de pé. Nós vamos ficar de pé para terminar o culto nesta noite. Em nome de Jesus, chamar o filho para vir fazer oração.